A gente tem uma notícia triste agora envolvendo aquela porcaria que as empresas deixam quando mexem em fios de postes. Lembra do caso de um casal de idosos que a moto ficou presa nos fios que foram abandonados ali no Campos Elíseos, em Campinas? Então, infelizmente o homem morreu. A Alana Freitas está ao vivo com a gente e vai contar os detalhes. Bom dia, Alana. Bom dia, Felipe. Bom dia para você e também para quem está ligadinho. Não está no ar, Campinas. Triste esse caso e triste porque poderia ter sido evitado e não foi devido à irresponsabilidade de quem trabalhava naquele ponto, naquele momento. Ele acabou falecendo, né? Ele é uma das vítimas, eram duas pessoas e pessoas idosas que transitavam nesse local, que a gente está vendo aí nas imagens, de motocicleta, né? Acabou se envolvendo no acidente por causa desses fios de telefonia soltos, que são fios que são deixados em vários pontos da cidade, não só nesse momento, nesse local onde aconteceu o acidente, e acabou ferindo essas duas pessoas. Esse idoso ele foi socorrido, ele tem 62 anos, só que o ferimento foi grave, Felipe. Ele acabou sendo internado, ficou em coma e acabou perdendo a vida. Essa senhora segue também se recuperando, que estava junto com ele aí. Eles estavam internados em estado grave desde setembro. O dia que o acidente aconteceu foi dia 16 de setembro e chegou a ser registrado por uma câmera de segurança na rua. Pegou o momento exato em que esses idosos se embaraçaram aí com essa motocicleta nesses fios e acabaram sofrendo esse acidente. Nas imagens, inclusive, é possível ver o momento em que o casal trafegava de moto, todo na rua Ernesto Alves Filho, onde aconteceu o acidente, quando aconteceu essa tristeza aí, que foi esse acidente, a moto a gente vê nas imagens aí, inclusive são imagens do dia do acidente. Estava bem complicada a situação de fios ali, o pessoal trabalhou e deixou pendurado, deixou numa situação muito arriscada, inclusive esses cabos foram cortados após o acidente. Segundo a empresa municipal de desenvolvimento, a INDEC, Felipe, a fiação era de rede telefônica mesmo, inclusive tempos antes de acontecer esse acidente, uma denúncia havia sido feita pelo 118, né, informando a instituição sobre esses fios que estavam pendurados. Não deu tempo de fazer a retirada, infelizmente, logo em seguida aconteceu esse acidente. Ou seja, por pouco, né, essa notificação não evitaria aí esse acidente. Mas, enfim, esse acidente ganhou destaque na cidade e 4 dias depois do caso, a Câmara Municipal de Campinas aprovou uma lei que obriga a remoção dos fios inutilizados de postes na cidade. O texto da lei tramitava desde 2016. Olha só quanto tempo já existia esse projeto de lei na Câmara, mas enfim, nesse momento aí ele foi aprovado e ainda aguarda a sanção agora do prefeito da cidade, Dário Saad, que é uma lei que vai obrigar que essas empresas, assim que acabarem esses serviços, que nem precisaria de lei, né? É uma obrigação, eles terminaram ali o serviço, carregar esses fios de sobra, não deixar dessa forma aí, com risco absurdo de acontecer um acidente. Então, agora vai se tornar lei, assim, após a sanção do prefeito, passa a valer como exigência, essas empresas aí responsáveis, né? A telefonia, a internet, pode ser penalizada caso deixem nessa situação os fios após alguma obra, ou enfim, mesmo que tenha acontecido uma chuva, alguma coisa que tenha feito esses fios caírem, a empresa responsável vai ter que fazer essa adequação, retirar os fios e resolver o problema, porque vai se tornar lei, Felipe. A sanção dessa lei aí pelo prefeito Dário Saad deve acontecer agora nos próximos dias, né? O prefeito estava afastado por conta do tratamento de Covid-19 e agora com a notícia de que o idoso infelizmente acabou morrendo, talvez isso seja acelerado. Agora eu vou te contar que há uma omissão. Gente, olha, numa boa, a empresa telefônica tem que ser, a empresa responsável de telefonia, seja lá qual for, tem que ser processada, numa boa, por esse caso. Porque é irresponsabilidade. Omissão irresponsáveis. Por deixar fios desse jeito em um cruzamento. Cruzamento da Ernesto Alves Filho com a Presidente Juscelino. Rua movimentadíssima ali no Novo Campos Elíseos. E que matou uma pessoa. Vamos reforçar. Matou uma pessoa. Por conta de quê? Porquice. Porque, me desculpem, isso é trabalho de porco.
Não tem outra definição para isso. E para mim, houve também omissão por parte da Câmara, do Poder Público, de não terem tomado nenhuma atitude desde 2016. Se fosse do ano passado, por causa da pandemia, até dava para dar um desconto. Mas 2016 precisou passar 5 anos e pelo menos uma pessoa morrer para que se tiver, ainda que o idoso não tivesse morrido na época que o projeto passou pela Câmara e tal, mas precisou acontecer um acidente gravíssimo para alguma coisa nesse sentido ser tomada, alguma providência nesse sentido ser tomada. Agora, Felipe. Pois não, Alana. Você imagina o trabalhador que fez isso aí, né? Um funcionário dessa empresa, né? Um ou mais trabalharam nessa ação. Você imagina conviver com isso, saber que deixou o serviço mal feito, deixou a situação desse jeito na rua e que ocasionou aí um acidente que levou à morte de uma pessoa. Olha só que seriedade disso, como é importante você fazer seu trabalho de uma forma bem feita, né? Principalmente quando você trabalha nessa situação de fios, de rua. Enfim, olha a consciência dessa pessoa, se é que essa pessoa tem consciência, né? Porque se deixou assim, nessa situação, esses fios, essa pessoa não tem consciência nenhuma, né? Mas imagina como é que fica a cabeça desse funcionário, enfim, dessas pessoas responsáveis por esse serviço, né? Como um todo, saber o que causou isso aí. E olha, é um risco que outros pontos da cidade existe também, esse risco de acidente. Um acidente mais grave esse aí que virou notícia, mas acidentes, pequenos acidentes têm acontecido, devem ter o risco de acontecer a qualquer momento, porque são vários pontos onde essa situação continua. Então, a importância dessa lei já entrar em vigor, de ser fiscalizada, essas empresas trabalharem do jeito certo, né, é fundamental, que se apresse logo, né, desde 2016, claro, agora só falta sanção, mas tem que ser fiscalizado, tem que ficar no pé mesmo das empresas para que execute esse serviço da forma que a lei vai obrigar a partir de agora. Alana, concordo em gênero, número e grau contigo quando você fala que tem outros pontos da cidade em que essa situação também está sendo registrada, especialmente na periferia. Região central até tem, mas é menos. Mas é nos bairros que esse problema está ficando cada vez maior. E a gente sabe que tem muita gente roubando fio também e que isso acaba também prejudicando. Mas eu faço coro ao que você disse com relação à responsabilidade e à consciência do trabalhador. Se é que de fato existe isso, né, Alana, como você bem falou. Porque numa boa, quem tá todos os dias circulando pela cidade sabe que tem gente que não tá nem aí com nada. Tem trabalhador que não tá nem aí com nada, que pega o carro da empresa e fica dando cavalo de pau, e fica fazendo zerinho, e fica fazendo não sei o que, e fica brincando, e aí quando vai trabalhar faz uma bela porcaria de serviço. Vamos combinar também que existe muita gente assim. Mas é norma da empresa não mexer nos fios. Tá, mas lógica, você não precisa ter ordem. Você não precisa ser mandado para poder pensar um pouco. Se tá num cruzamento, é óbvio que vai dar ruim. Deixar os fios pendurados lá. É óbvio que alguma coisa vai dar errada. Não precisa ser especialista em trânsito, não precisa ser especialista em engenharia elétrica, não precisa ser especialista em nada. É só ver, é só olhar, é só observar.